Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos continuar com o tema tão maravilhoso, Comprometidos com a Glória, parte 4. E nós vamos iniciar aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 3, se você puder acompanhar. Diz assim: o Filho irradia a glória de Deus. Ele expressa de forma exata o que Deus é. Com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Que lindo. Só esse versículo aqui é extraordinário, irmãos. Então Jesus, Ele criou tudo, Ele é a palavra. Ele mantém todas as coisas. Você veja, as moléculas, elas existem e continuam existindo. Estão presas, uma molécula segura a outra. Foi feito um estudo científico que o que segura as moléculas, a laminina, ela tem um formato de uma cruz. Então, o que mantém tudo é a palavra. A palavra criou, a palavra mantém. Se Deus se esquece de nós por um segundo, esfarela tudo. Então, não é só uma questão dele criou, é mantido. Aquilo que Deus cria tem o amor dele fluindo, mantendo aquilo. Tudo é mantido pela palavra. Olha a comunhão que nós devemos ter fresquinho com a palavra dia a dia. Não perder esse contato. Porque a palavra só nos vivifica, não é verdade, amados? A palavra só nos consola, a palavra mantém a glória acesa. Sabe quando a brasa ela se aparta, vai para longe, ela começa a se apagar. Mas você está quase se apagando, coloca junto com as brasas, ela se reacende de novo. Então a chama do Espírito nós não podemos apagar. O Espírito é comparado ao fogo, que você pode apagar, extinguir. Então esse contato, essa comunhão com Deus e com as pessoas cheias do fogo, nos manterá acesos no fogo do amor de Deus. Quando ele fala assim, eu vejo que você perdeu o amor por Deus. Lá em 2 Tessalonicenses chega ao ponto de dizer assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que eles perecerão porque não se apegaram com amor à verdade. E não se apegaram ao amor da verdade. Olha que interessante, é como se um amor fosse oferecido, rejeitado e desprezado. Em Isaías, nos últimos capítulos lá, ele fala, olha, todos os dias estendi as mãos, amei um povo que me desprezava. Olhava para o outro lado. E em Oséias, capítulo 6, versículo 4, ele fala, o teu amor por mim é como a neblina, que quando bate o sol você já se esquece de mim. Né? Então a tendência do ser humano é desprezar a Deus e se afastar de Deus. Essa é a tendência da queda. Agora o milagre da graça, o maior milagre dessa terra é alguém continuar interessado por Deus até o fim. Olha aí, dia após dia, mês após mês, ano após ano, a pessoa ali não apenas congregando, porque você sabe, eu posso estar dentro da igreja e desviado. Sabe, a pessoa acaba se tornando um cínico. Ela continua dentro da igreja, mas ela não está mais interessada em Deus. Sabe, aquela coisa religiosa, aquela coisa só de corpo presente, não tem mais servir ao Senhor com alegria. Não tem mais alegria. Uma obrigação, uma escala. Quantas pessoas são massacradas, né, na igreja local? É uma obrigação, é um fardo, sabe, os irmãos vão dizer que eu estou desviado. Aí se torna um clube social, mas não é um relacionamento de amor. Para que haja chama, tem que ter amor. Não basta o casal, estamos há 52 anos casados, mas há quanto tempo vocês se amam? É uma chama que tem que ser mantida, ou não é, irmãos? Isso aí pode se perder. Então com Deus, a gente não pode perder Ele no meio do caminho, para que a gente esteja servindo a Ele e não amando mais Ele. Ele diz, você tem me servido, você tem se dedicado, só que tem uma coisa, você não me ama mais. Então, essa questão é que se Deus é amor, a coisa mais importante é nós entendermos, manter essa chama. Manter não a religião, mas manter o relacionamento. Ver Deus como uma pessoa, Hebreus capítulo 1, versículo 3, e entender que se a palavra criou, a palavra mantém, só um relacionamento fresquinho, para você não perder a percepção do Senhor. Você sabe que há muitas distrações no meio do cristianismo que pode fazer você perder Deus de vista.
A gente pode perder Deus de vista até ocupado na obra do Senhor. Se a gente acaba se dedicando muito, até uma vez Deus falou comigo, eu estava preocupando demais em alimentar as pessoas, quando na verdade o principal não é eu alimentar as pessoas, isso é secundário e efeito, e a qualidade disso depende da minha comunhão com Ele. Se eu não estiver bem com Ele, o que eu vou passar? Ninguém pode dar o que não tem recebido. Eu chego no público e digo, Deus te ama, e eu mesmo estou meio depressivo, o que vai adiantar? Não há vida nessas palavras, eu não posso pregar, ninguém pode dar o que não tem recebido. Se eu não estou legal, o irmão, ou pastor Geraldo, hoje o senhor, era a minha parte, mas o senhor faz porque hoje eu não estou legal. O que eu vou passar para as pessoas? Eu vou ser um hipócrita falando uma coisa, se eu não estou bem. Né? E vemos aqui que os comprometidos com a glória de Deus, eles estão sempre alimentando, em primeiro lugar, prioridade constante até o fim, a nossa comunhão com Deus. E aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Isso é sabedoria extraordinária. Aqui está a fonte de energia, né? É o power. Você desligou aquilo ali, o aparelho pode ser ótimo, mas não funciona, não adianta nada. Queimou o power ali, queimou o fusível. O que adianta o resto? Está morto, não é, irmãos? Ali é a fonte de energia. Então, a comunhão diária com Deus, comunicação diária com Deus e aprofundar o alvo, né? Porque você não escapa de ser um idólatra. Não consegue escapar de ser um idólatra. Se o teu alvo não for hoje aprofundar o seu relacionamento com Deus, qualquer outro objetivo que te empolgue e que se torne mais importante, isso vai ficar para trás, né? Quando ele diz, buscar pois em primeiro lugar o Rei de Deus, sua justiça. Quando você não se compromete com isso, quando você não tem uma visão clara, a Bíblia diz que se você não tiver visão, você vai perecer e o povo que você pregar vai perecer. Sem visão, o povo perece e corrompe. Quando eu, Rosana, por exemplo, eu perco essa percepção que hoje a principal tarefa, privilégio, oportunidade é hoje ter um relacionamento mais profundo com Deus que eu tive ontem. Quer dizer, se eu pensar assim, tudo mais vai dar certo, tudo mais vai se encaixar. Mas se eu desconectar isso, eu vou ser um cego guiando cego, porque aí eu vou empolgar você e vamos lá prosperar. E quem vai ser curado aqui? Não tem jeito, eu vou colocar algo em primeiro lugar. Todo mundo coloca algo em primeiro lugar. Quando ele levanta da cama, ele fala, por que eu vou levantar? Tem que ter uma motivação. Ninguém levanta por levantar, porque eu estou com fome, que eu vou para a geladeira. Alguma coisa. Mas todo mundo tem uma motivação. E se essa motivação for hoje, ter um relacionamento mais profundo com Deus do que ontem, isso santifica tudo mais. Você vai ter uma prova, Humberto, no colégio. Aquilo ali é importante. Aquela prova pode decidir se você vai passar ou não de ano. É uma tentação. Quer dizer, Senhor, hoje eu quero ter um relacionamento mais profundo contigo do que ontem. Trabalha nos meus pensamentos, que eu possa... O Senhor diz, amarás o teu Deus de todo entendimento. Aqui está minha mente. Todo o teu coração, aqui está meu coração. Todas as minhas forças, toda a minha alma. Senhor, eu preciso hoje perceber melhor o Senhor. Ter uma comunhão melhor com o Senhor, te revelar. Eu preciso disso mais do que o ar que eu respiro. Agora, o que Deus vai acontecer? Deus vai abençoar a tua prova, porque você colocou em segundo lugar. Você honrou Ele com as primícias. E isso é uma tentação. Sempre algo vai querer, desde a queda, é claro, né? Sempre algo vai querer tomar o lugar de Deus e o propósito de Deus. Vai em Lucas 14, 33, que quem não colocar tudo, o que ele diz? Tudo. Quem não colocar tudo em segundo lugar não pode ser meu discípulo. E aí tem o mesmo valor, ou valor superior a isso aqui. Então Deus tem um chamado claro, específico e nítido, e o trabalho do diabo vai colocar algo paralelo que tem o mesmo valor, ou um pouquinho a mais. Só um pouquinho, pronto, você se torna um idólatra, você se torna uma pessoa que vai apagando. Porque, irmãos, o querer efetuar, né? Deus coloca, mas Ele não impõe. Só um pouquinho. Amados, é interessante. A Bíblia diz que como Cristo morreu por nós, todos nós pertencemos a Ele, Ele nos comprou com seu sangue. Então é uma tentação sempre presente, nós queremos viver para nós mesmos. A Bíblia diz que você quer conservar sua vida para você mesmo, você a perderá. Dê ela para o Senhor, você terá para sempre. O que legitima tudo mais é a motivação. Porque Deus não olha a aparência, mas Ele olha o coração.
Davi pecou mais que Saul, mas Davi foi salvo. Porque Deus não estava olhando o desempenho, Deus estava olhando o coração. A intenção de Davi era sair do pecado e se apegar no Senhor. Coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Não apenas o seu tempo, sua atenção, sua contribuição, sua participação na igreja local. O que legitima tudo isso, né? Se nós lembrarmos disso, irmãos, nós teremos uma revolução em pouco tempo. Porque se você tirar o coração, fica um cadáver. Tira o coração do camarada, deixa ele ali. Continue para o que você estava fazendo. Só vai ficar um cadáver, um Walking Dead, né? Então o que vemos é, sem dúvida, que essas são coisas que Paulo dizia lá em Filipenses 3, que é útil a gente sempre ouvir de novo e de novo e de novo. Porque a carne, o trabalho dela é nos levar para longe de Deus. E o Espírito é nos trazer de volta. É esse trazer de volta. Sabe? Se converter, você está indo, volta, né? Converter-se. E essa revelação não pode ser uma religião. Aí que entra a coisa mais bonita, irmãos, de tudo, a espontaneidade. Todas as religiões, se você nega o seu Deus, senão eu te mato. Tá bom, eu nego, então eles aceitam. Jesus não aceita. Por compulsão, por força. Só quem faz com alegria. A coisa mais bonita, irmãos, que o diabo mais ataca é o livre-arbítrio. Você sabe que os calvinistas falam que isso não existe, né? Só os predestinados, que não existe livre-arbítrio. A coisa mais bonita em Deus é o seguinte, talvez, Humberto, um dia você vai escutar isso. Se Deus sabia que a pessoa ia para o inferno, por que Ele criou a pessoa? Não era melhor não criar? Não era melhor Deus dizer assim, esse aqui vai me servir, eu vou deixar existir. Esse aqui não vai me servir. Isso seria lógico e inteligente para uma mente que não conhece a Deus. Porque veja bem, se Deus fizesse as pessoas autômatas, servi-lo na marra, quem não serve a Deus morre. Morre lá no ventre da mãe. Deus tirano, tipo, você tem que me amar. Se ele forçasse, o diabo dizia assim, Deus é um tirano, ninguém pode ir contra Deus, senão ele mata. Então Deus não matou nem o diabo, deixou o diabo para o tempo do juízo, e não mata, ele dá o livre-arbítrio. Porque veja bem, no livre-arbítrio você tem a condição de escolher. Mas o diabo usa, doutor, o diabo usa esse argumento assim, para todo mundo. Por que existe o inferno? Por que Deus cria as pessoas? Só que veja a lógica da coisa. Se Deus criasse as pessoas sem a capacidade de escolher desprezá-lo, fosse impossível desprezar a Deus, o diabo iria acusar, ninguém tem opinião própria, todo mundo é um robô forçado. Seria uma coisa forçada. E se Deus cria as pessoas livres, elas podem escolher Deus ou rejeitar Deus. Esse é um risco que Deus teve que correr. Por quê? Porque é o melhor caminho. O amor tem que ser espontâneo. Se o amor for assim, você andando na rua, de repente alguém vai lá e faz um trabalho de bruxaria, você fica gostando da pessoa por 7 anos, fica assim, eu vou casar com ela. Mas aquilo não é espontâneo, foi uma coisa forçada. O amor forçado não é amor, é magia, é bruxaria. Quando o amor ele é forçado, ele é bruxaria. O amor tem que ser espontâneo. Como Deus é amor, Ele criou o homem com a possibilidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Deus correu o risco, irmãos. Mas não tem outro jeito, porque Ele não pode fazer o homem forçado a escolhê-lo. E hoje, você sabe que o livre-arbítrio é um perigo, porque no livre-arbítrio você pode escolher buscar a Deus ou rejeitá-lo. E qual é essa oportunidade? É bem aproveitada? Não. É aí que o homem vai usar o livre-arbítrio para desprezar a Deus. Mas o que se há de fazer? Sem o livre-arbítrio não há relacionamento, não há espontaneidade, não há amor, não há nada. O que há é um magnetismo onde eu decido o que você sente. Isso não seria o Deus de amor, esse seria o diabo. O diabo pinta assim, se eu fosse criador, como que seria? Aí ele fala, Deus tem que ser assim, mas Deus não é assim. Não tem como você forçar o outro a te amar. O outro só pode te amar espontaneamente. Senão não vale. Para Deus não vale. E aí a coisa mais bonita, queridos, é aquele que permanece até o fim. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que, ao serem chamados, escolheram o Senhor até o fim, pela graça. Queridos, quantas tentações, provas,
Desde o momento que você recebe Jesus, até o momento que você parte para a glória, para que você deixe o Senhor. Quantas coisas acontecem? E o inimigo pega pesado. Falha na igreja local, falha no pastor, todos nós somos, não é? Situações e preguiça e demais ambições para que a semente não germine, para que o processo seja interrompido. Entre uma pessoa ouvir o Evangelho e receber o Senhor Jesus e ela partir para a glória, quantas coisas acontecem no meio para que ela perca Deus no meio do caminho, para que ela desista de Deus, para que ela repense, para que, né? Eu estava lá em Colombo na quinta-feira, estava conversando com o pastor Daniel e estava o diácono Bruno, uma criança lá que está ajudando no culto, ora lá. Aí ele falou assim, eu nunca vou deixar do Senhor, se os meus amigos chamarem para as drogas, eu não vou. Eu vou ficar com Jesus até o fim. Eu falei, escuta isso que você está falando agora, você é uma criança. Mas você sabe o que você está falando? Quando você for maior e teus amigos te convidarem, e você repensar, você vai lembrar dessa palavra que você está falando agora aqui. Quando teus amigos convidarem você para fazerem coisas e deixar a Bíblia, ele falou, nunca vou deixar. Eu falei, você sabe o que você está falando? Você é uma criança. Mas vai haver oportunidades, vai haver convites, vai haver pessoas, vai haver situações. Você vai ser fiel a isso que está falando aqui agora, quando você for maior. Quer dizer, quantas coisas entre uma criança e até a volta do Senhor Jesus ou até a sua partida. Quantas coisas. Quantas tentativas que o inimigo terá. Quantas ofertas. Ele sabe a fraqueza de um, né? A um ele vai oferecer, trabalhe 24 horas por dia e fique rico. A outra ele vai oferecer amizades que são melhores do que a da igreja. A outra ele vai oferecer pornografia. A outra sabe quanta coisa, irmãos, para nos tirar desse processo, para nos tirar de Deus. Tudo foi criado por Ele e mantido por Ele. Aqui está, a palavra criou e a palavra mantém. E ela está sentada diante de Deus Pai intercedendo por nós. Quer dizer, a parte dela, Ele nunca desistiu de nós. Deus nunca vai desistir de você primeiro. Para Deus desistir de você, você tem que desistir dele primeiro. Porque as tuas falhas não farão ele desistir. Ele vai continuar te perdoando e procurando te restaurar. Não é que você vai brincar com Deus, mas a gente falha, não é? Deus não vai desistir de você primeiro. Enquanto o coração estiver batendo, Deus quer te salvar. Deus quer te abençoar. Deus quer te levar para o céu. Até o último suspiro. Ele insiste em nos amar. Agora, jamais vai impor. Jamais vai forçar. Isto é uma coisa tão bonita. E para mim, eu digo, tão perigosa. Por causa da nossa carne. Se Deus não vai forçar, isso significa que esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, não existe. Estava vendo um vídeo de uma pessoa que teve uma parada cardíaca, o pastor Geraldo. E ele teve chama-se NDE, Near Death Experience, que é uma experiência quase morte, onde a pessoa, o coração dela para e ela vai e volta, a alma dela fica, e aí ela foi diante de Deus. E ele era um pregador, calvinista, que pregava uma vez salvo, sempre salvo. E ele voltou. Gente, por favor, gente. Multidões no inferno por pregar e ouvir essa doutrina. Que você pode brincar com Deus, congregar na igreja, uma vez salvo, sempre salvo. Gente, eu era um pregador de uma vez salvo, sempre salvo. E Deus falou que eu iria para o inferno com essa doutrina. E que estava levando pessoas para o inferno com essa doutrina. Não existe. Temam a Deus. Se você não temer a Deus, dia após dia, se você não se arrepender, se você não se converter, se você não for intenso com Deus, você perde a salvação. Aí ele ganhou mais um inscrito no canal dele, né? Eu falei, opa, isso aí tá bom. Porque ele conhece o lado do calvinismo, ele conhece realmente, e hoje ele prega a necessidade de levar Deus a sério, no temor humilde, passo a passo até o fim, que a coisa não é brincadeira. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Que não se chega do lado de lá de qualquer maneira. As pessoas pensam que Deus é bom, Deus é amor, no final, né? Não. O que nós precisamos ver que aqueles que estão comprometidos com a glória, estão comprometidos com Deus, com a palavra de Deus, com a causa de Deus, com a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E Deus tem um ponto ali, ó. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta você orar, jejuar. Não adianta você só buscar a santificação. Tem que perdoar. Isso aí é muito importante. Não apenas que o nosso relacionamento com o Senhor seja bem, como o nosso relacionamento com as pessoas também. Do que depender de nós, tenhamos paz com todos. Nem todos vão gostar de você, nem todos vão querer, mas o quanto a você, não tem nada contra ninguém, amém? Porque se Jesus vem
e você tem algo contra alguém, isto pode fazer você perder a salvação. Como aquele pastor da África que estava pregando em várias igrejas. Ele tinha várias igrejas, irmãos. E ele era dedicadíssimo. E ele teve uma experiência quase morte também, que ele partiu, chegou lá diante do Senhor, o Senhor falou, você vai voltar, porque hoje, se você partisse definitivamente hoje, você iria para o inferno. Ele disse, como? Eu sou um pregador, eu tenho aberto várias igrejas, e o Senhor sabe o quanto. Ele falou assim, hoje a sua esposa te pediu perdão, hoje você saiu de casa bravo com ela e não perdoou ela. Então os teus pecados ficaram retidos. O Pai Nosso diz, perdoa assim como? Se eu não te perdoo, os meus pecados também não serão perdoados. Forte isso. E foi uma lição, né? Esse pregador da África, a gente vê a sinceridade, a humildade, de que realmente a coisa é finíssima, irmãos. Eles pensam que não, irmãos. A Bíblia diz que poucos acertarão com a porta estreita. Olha esse texto, poucos acertarão com a porta estreita. E tem um texto que diz assim, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Você está falando do povo que está na igreja, vão tentar entrar e não conseguirão. Não fala uma pessoa assim, não creio em Deus, sou ateu, graças a Deus. Não é isso não. Ele está falando de pessoas que estão religiosamente dedicadas, mas sem entendimento. É perigoso ter zelo sem entendimento. Porque isso gera fanatismo. A pessoa é dedicada, sinceramente dedicada e sinceramente equivocada. Porque não adianta você ser sincero se você está indo para o caminho errado. Você está sinceramente equivocado e sinceramente se perdendo. A sinceridade não salva. O que salva é Jesus através da fé, do temor, da santificação. A pessoa que ela é sincera na sua idolatria, ela é sincera. Você acha que o idólatra está brincando? O Senhor diz, as nações são mais sinceras com seus ídolos do que vocês comigo. Eles passam a vida de geração em geração, repassam seus ídolos às suas gerações e são fiéis. Diga para ele largar o ídolo, ele não larga. Ele diz, sai daqui, Satanás. Eles são fiéis aos ídolos, mas são mesmo. E o cristão troca o Senhor por qualquer coisa. O Senhor diz, não faça, faça. Conhecendo a palavra. Isso é pecado, não quero saber. Quer dizer, parece que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quando peneira, que nem você sabe, são 4 tipos de solo. Então aí você vê, 75% já foram rejeitados. Aí 25% é o que pode. 25% é o que pode germinar. Desse 25% você vai ter que peneirar para escapar alguns. Que nem uma vez disseram, por que será que tão poucos se salvam? Aí o pregador falou assim, eu me admiro que alguém seja salvo. Neste mundo que vivemos. Alguém receber Jesus e permanecer? Com todas as falhas dentro da arca de Noé? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, ao amor de quase todos sofrerá, o que não falta é motivos para que a gente desista da igreja local. Chega uma hora que parece que é inviável, parece que não há quem você confiar, parece que não adianta você investir nas pessoas, ninguém se converte. Essa é a impressão que o diabo quer passar para nós, todos sempre, quando a falha do irmão aparece. É ou não é, irmãos? Então isso é humano, é uma tentação. Agora, permanecer apesar de, e permanecer até o fim, é um grande milagre. Se você, não quero que você faça isso se gloriando, mas se glorificando o Senhor. Se você ver do tempo que recebeu Jesus até agora, quantos que já caíram? Quantos já desistiram? Quantos apostataram? Quantos repensaram? Quantos amornaram? Quantos hoje estão postando coisas abomináveis ao Senhor, que uma vez disseram que Jesus era tudo para eles, chorando? Quantas pessoas já disseram, o Senhor é tudo para mim, meu Pai, de ti eu não largo, e hoje estão aí, aferrados aos ídolos. Completamente. O Senhor diz que antes da vinda dele, além do avivamento, viria uma apostasia. E a apostasia é esse desvio doutrinário onde você pode ser cristão e mundano ao mesmo tempo. Você pode ser cristão e você pode ter desvio sexual, você pode ser cristão e ladrão, você pode ser cristão e mentiroso, não tem problema nenhum. Essa ideia, ela é morte na panela, mas ela é popular e chama a atenção das pessoas. Eu posso amar um pouquinho menos o Senhor e gastar um pouquinho dessas afeições no pecado. Então eu pego numa mão o Senhor, na outra mão o pecado, o mundanismo e ganho aqui, ganho lá. Não pode. Isso não é possível. O amor de Deus requer o que, amados?
Primeiro lugar e exclusividade. Você teria um esposo, uma esposa assim que dissesse assim, ó, vamos fazer um acordo assim, ó, segunda, quarta e sexta eu te amo intensamente. Isso é tudo para mim. Terça, quinta e sábado eu vou fazer o que eu quiser com quem eu quiser. Ninguém pode aceitar uma coisa dessa. Ninguém pode aceitar um amor deste. Ninguém pode se relacionar com uma pessoa dessa maneira. Então, nós temos pouco tempo. Deus tem pouco tempo. O mundo está se perdendo. O diabo tem pouco tempo e ele sabe que tem pouco tempo. Tempo, remir o tempo. Aproveitar bem as oportunidades, ser sábio. Porque tudo que nós estamos fazendo está sendo computado, né, no reino espiritual. Galardão ou obra queimada, galardão ou obra queimada, tempo perdido, sabe? Nós temos pouco tempo e lá no céu nós vamos dizer, por que não orei, por que não evangelizei, por que não busquei, por que não meditei, sabe? Por que me preocupei, por que falei, por que fofoquei, por que assisti essa programação, né? E que a gente não tenha arrependimento nesse sentido. Você sabe o que é você chegar numa festa de amigo secreto, você vai sem querer, chega lá, todo mundo trocando presente, menos você não. Legal. Todo mundo com presente, menos você. Todo mundo ganhando um presentinho, todo mundo feliz, abrindo seus pacotes, e você lá olhando assim. É assim que será no céu, quando todo mundo recebendo os galardões, e você entrou de raspão, não tem galardão nenhum. Viveu uma vida inútil, sanguessuga dadá, entrou salvo, mas não tem galardão. Não extinguir o Espírito Santo é a maior sabedoria. Não entristecer o Espírito Santo é a maior sabedoria. Vamos pedir perdão ao Espírito Santo quantas vezes nós ultrajamos, entristecemos, resistimos, ignoramos a voz dele. Senhor, me ajude eu honrar a tua voz, eu honrar o teu propósito, porque, irmãos, deve ser triste o Espírito Santo querendo nos conduzir para cá e nós indo para cá, né? Nessa manhã, comprometidos com a glória são pessoas que compreendem que o que vai fazer com que você seja um bem-aventurado aqui na terra, 100 vezes mais no céu, é você colocar sempre Deus em primeiro lugar. Não da boca para fora, mas nas escolhas mais difíceis, na hora da tentação, na hora da prova, na hora da provocação, na hora da preguiça principalmente. Porque a preguiça é um dos principais demônios. A preguiça te levará à falta de consagração, que te levará à mornidão, que te levará ao inferno. A preguiça é um gás tão sutil que você não percebe que não há pecado pior que a preguiça. Não tem. Porque todos os outros você se arrepende. Mas a preguiça ela é uma coisa tão importante, tão gostosa. Acho que é o demônio mais gostoso é a preguiça. Porque, você veja, você quer ver, arrumar motivo, por que eu não vou na igreja, por que eu não vou orar, por que eu não vou jejuar? Porque tem coisa, irmão, que Deus faz na oração, que Deus não faz no jejum. Tem coisa que Deus faz no jejum, que Deus não faz no evangelismo. Tem coisa que Deus faz no evangelismo, que Ele não faz na igreja local. Tem coisa que Deus faz na igreja local, que Ele não faz através da confissão da palavra. Tem coisa que Deus faz através da confissão da palavra, que Ele não faz através da unção com óleo. Essas são armas, essas são ferramentas que se você abrir mão, você vai ficar deficiente. Que a igreja primitiva usava. E que não era um opcional, um plus, um luxo, é sobrevivência espiritual. Paulo, ao escrever lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz assim, eu tenho servido o Senhor com jejuns e vigílias. Ele falou isso. Ele falou isso. Jesus falou, eu estou aqui, não preciso jejuar para me perceber, eu estou aqui, mas quando eu for retirado, eles jejuarão. Ele disse isso. E hoje, irmão, você quer ver deixar uma pessoa irritada? Que nem o pastor falou, estava ouvindo uma pregação do pastor Gary Carpenter, ele falou assim, irmãos, vocês não vão ficar bravos comigo hoje. Eu não vou pregar sobre o jejum. Entendeu? Quer dizer, é um assunto muito, sabe, falou de jejum, é um sacrifício que as pessoas, não precisa disso, eu já sou salvo. Mas através do jejum, o teu espírito fica mais sensível. A tua carne e teus desejos ficam mais mortificados. Isso é uma ferramenta que não se consegue, Humberto, através de nenhuma outra ferramenta. Tem certas ferramentas que são tão específicas para certos tipos de tarefa que nenhuma outra ferramenta funciona naquilo. E tem castas de demônios que não larga
mas perturba e atrapalha, que só sai com oração e jejum. Não funciona com unção com óleo, não funciona com orégano na igreja local, não funciona perdoando o inimigo, não funciona com o rosto no pó chorando, só funciona com jejum. E é lá tá armado, cheio de pó, está cheio de pó. Porque a pessoa faz tudo menos jejuar. Outra, ela ora, Humberto, eu vi uma irmã que ela orava, sincera, estava no culto, ouvindo os áudios, ela só não fazia uma coisa, ela não confessava a palavra diante do demônio. Então se o demônio atacava, dizia, Jesusinho, Jesusinho, Jesusinho. Era só dizer, em nome de Jesus, sai. Não, isso não tinha. Faltou só essa, pastor. E essa é a única e não tem jeito. Não tem como você expulsar demônio dizendo, Jesusinho, Jesusinho. Não tem como você enxotar ele, se ele estiver atacando você, senão pela palavra. Não tem outra maneira, tipo, chorar, se fazer de vítimas, oh meu Deus. Essa é uma ferramenta específica. Quando o vento veio, a tempestade, Jesus falou, cala-te vento, cala. Ele falou com a circunstância, ela não falou. Aí a pessoa faz tudo, menos dizer, febre, sai em nome de Jesus. Faz tudo. Oh meu pai, eu te amo, me arrependo, fiz alguma coisa, oh meu pai, você faz uma abóbora, eu vou evangelizar. Você faz tudo certinho, mas a ferramenta naquele momento não era era a confissão da palavra. Quer dizer, aí falta sabedoria na utilização das ferramentas que Deus nos dá. Às vezes, irmão, a pessoa faz tudo, pastor, eu faço tudo, mas não consigo ler a Bíblia, tem areia nos olhos, não consigo, mas então ouça áudio, ouça a palavra, baixe a Bíblia em áudio, escute, é a mesma coisa. Febre pelo ouvir a palavra, amém? Não só estudo da palavra, mas a própria palavra, porque o estudo é importante, mas a palavra é importante. O estudo não é tão palavra do que a própria palavra. Você pode ouvir áudios dos pastores, isso é bom, irmãos. Isso contém a palavra, não contém? Mas não é a palavra. Contém a palavra, mas não é a palavra. Pastor, agora descobri por que a minha fé está meio baixa. Porque eu só ouço pastores, mas eu não ouço a palavra. A própria palavra. A palavra. Substituível, a única. A palavra. Que Deus nos ajude, irmãos, a manter a glória. Porque no céu vai subir os gloriosos. Os que estão brilhando. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, que a lâmpada não venha se apagar, mas que você possa ser um Shamuel, quer dizer, aquele que ouve a Deus. Chamou o Senhor chamou, ouvir, o verbo ouvir. Então, quando a lâmpada estava se apagando de Eli, que estava cego, Deus levantou Samuel, aquele que ouve a Deus. Que eu e você possamos ouvir cada manhã o Senhor dizendo assim, me coloque em primeiro lugar, eu vou honrar tudo que você vai fazer. Mas levanta com tantas coisas já no lufa-lufa que nem lembra que o chamado de Deus é mais importante que o chamado das circunstâncias. O chamado de Deus hoje é para um nível mais profundo do que ontem. De todo entendimento, todo coração, todas as forças, todo som. Isto é prioridade para Deus. E se for prioridade para você, você é um sábio. Se Deus não é prioridade para você, você pode ganhar o mundo inteiro, tua fé pode funcionar, você pode conseguir tudo, você pode, mas você não é um escolhido. Porque só é um escolhido aquele para quem o Senhor é primeiro, sempre. Quantas coisas querem tomar o primeiro lugar e nos fazer idólatras, amém? Mas não vai conseguir, amém? Tem que terminar a mensagem com uma forma positiva, amém?